Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Quem peça, embaixador, um comentário sobre aquilo que parece ser a primeira grande, ou pelo menos a mais clara e exterior, crise política na Ucrânia. Como é que está a seguir a crise, embaixador, e como é que lhe parece que vai acabar? Nós na última emissão, eu já falei do assunto, porque horas antes, da emissão ir para o ar, nós tínhamos tido essa crise a ser despoletada. Eu cometi um equívoco, disse que era o chefe militar, não era o chefe militar, era o ministro da Defesa. O ministro da Defesa tinha sido afastado, o ministro da Defesa Mikhailo Fedorov, é um homem de 35 anos, tinha sido afastado e aparentemente, e agora durante esta semana as coisas ficaram bastante mais claras, o que se passa é uma espécie de conflito, eu não diria geracional e ao mesmo tempo tecnológico, dentro do aparelho militar ucraniano, com repercussões na opinião pública, fortes repercussões na opinião pública. Aparentemente, a opinião pública na Ucrânia vive, como é compreensível, sob uma forte pressão relativamente aos mortos e relativamente à quantidade de pessoas que têm vindo a ser liquidadas nesta guerra, embora nós saibamos que provavelmente, percentualmente, a Rússia tem mais mortos do que a Ucrânia. Dito isto, a noção que existe é que a entrada deste Ministro da Defesa procurou trazer para a criação dos mecanismos tecnológicos da guerra muito mais os drones e, digamos, a ação militar à distância sem presença humana, do que o jogo de infantaria. Então, o que se pode retirar de tudo isto é o seguinte: há uma noção que na Ucrânia a guerra até agora tinha sido, no fundo, disputada segundo as velhas lógicas da União Soviética, isto é, avanços maciços de tropas, com trincheiras, com perdas humanas muito significativas. Isso já vinha do passado, desde há 3 anos, há 2 anos, peço desculpa, o Zelensky tinha tirado o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, tinha o mandato para embaixador em Londres, e tinha nomeado Alexander Sirsk. Sirsk era um homem famoso dentro da Ucrânia, porque tinha sido o homem que defendeu Kiev nos ataques russos em 2022, é o responsável pela aquela ousada intervenção dentro da própria Rússia, em Kursk, que durou uns meses, mas que de certo modo desestabilizou a guerra, porque no fundo levou a guerra para dentro da Rússia por parte da Ucrânia. É também responsável pela defesa de Kharkiv, que se mantém em mãos ucranianas, e portanto é um general aparentemente clássico, é um homem de 60 anos, cujos pais, é curioso, vivem na Rússia, ele próprio nasceu na Rússia, tem um irmão na Rússia, mas tem um bom nome, digamos, no aparelho militar ucraniano. Aparentemente tinha havido uma espécie de uma luta entre Fedorov e Sirski, e aparentemente também Zelensky tinha tomado digamos, o lado do seu chefe de Estado-Maior e afastou o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa, como eu digo, é extremamente popular e nós se calhar vamos ouvir falar dele no futuro em termos de figura política. Apareceram imensas manifestações públicas por todo o país de apoio a Fedorov, e a ideia que havia era pedir a Zelensky que reintegrasse Fedorov como Ministro da Defesa. Convém dizer que esta reintegração, que esta presença, a saída de Fedorov do Ministério da Defesa coincide com a saída também da primeira-ministra ucraniana. Houve uma remodelação do governo e a ideia que existe agora é que Zelensky terá aproveitado esta remodelação do governo para, digamos, tomar partido naquilo que era o conflito entre o Ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior-General. As manifestações vieram para a rua, é um sinal, eu diria, positivo para aquilo que é a democracia ucraniana, isto é, a possibilidade de haver manifestações e dessas manifestações não serem reprimidas, e isso é muito, muito, muito positivo. No fundo, também são manifestações que
que de certo modo vão um pouco na mesma linha daquelas que tinham tido lugar há um ano e tal, quando Zelensky tinha decidido afastar, e tinha decidido vetar algumas medidas de natureza legislativa que funcionavam contra a corrupção, e as pessoas vieram para a rua, com cartazes feitos em cartão, hoje é uma marca dessas manifestações na Ucrânia, e agora vieram em favor de Fedorov e contra Sirski. E o que é que aconteceu? Zelensky decide fazer aquilo que às vezes se faz, que é tira os dois. E tira os dois, e portanto, neste momento, nomeou um novo general, que é Mikhailo Drapati, que é uma figura de 40 e tal anos, mas que é famosa porque em 2014, e ainda era um jovem, tem uma ação militar que ficou muito marcada no imaginário ucraniano em Mariupol, na altura dos ataques russos. E, portanto, vamos ver se isto acalma as tropas e vamos ver também, volto a dizer, se Fedorov não vai acabar por ter algum futuro e não poderá aproveitar esta sua publicidade e esta sua imagem acarinhada pelo público para ter algumas ambições de natureza política num futuro pós-Zelensky. Agora, isto é uma crise de certa maneira grave para Zelensky, enfraquece a autoridade do presidente, não vale a pena sobre isto ter as mais pequenas dúvidas. Volto a dizer, dá um sinal, apesar de tudo, positivo relativamente à, à vitalidade da vida política ucraniana, vida política democrática ucraniana. De qualquer maneira, o facto de ter havido tanta agitação popular, digamos, demonstra que o assunto é tremendamente sério, uma vez que os ucranianos, suponho que teriam que saber que estavam a correr o risco de dar uma imagem, de pouca união interna, na Ucrânia. Mesmo assim, fizeram essas manifestações. Isto diz qualquer coisa sobre Fedorov, inclusivamente, não lhe parece? O António, diz essencialmente o seguinte: estas manifestações, se repararmos bem, até nas fotografias e nos filmes, são manifestações de mulheres, na maioria dos casos, em muitos casos. Aparentemente são as mulheres, as irmãs, as namoradas, as mães, daquela gente que está na frente de combate. E, portanto, aparentemente Fedorov dava uma ideia de eficácia, porque a história dos drones é extremamente eficaz. O que nós temos visto da ação de drones, ainda esta semana vimos, nas zonas de Moscovo, etc., leva a guerra para o outro lado sem necessariamente ter vítimas no próprio lado. E, portanto, essas pessoas estão contentes com a nova maneira como a guerra estava a ser feita e descontentes com a manutenção de uma doutrina, eu diria, quase soviética, que é a mesma doutrina que existe do lado da Rússia e do lado da Ucrânia e que mantém Sirsk e do lado da Ucrânia e do lado da Rússia os jornais tradicionais, que é muito mais letal em termos de utilização de forças. E, portanto, o que há aqui é uma manifestação também de um certo cansaço face à guerra. E, portanto, naturalmente sublinhando positivamente o modo de fazer a guerra que tem menos impacto em termos humanos. Parece-lhe de algum modo, embaixador, que Zelensky está a tentar afastar possíveis futuros oponentes políticos para lugares de alguma subalternidade? Zelensky aparentemente até queria levar outra vez de novo Fedorov para o governo para outro lugar, para lugares tecnológicos, ligados às armas, etc. E Fedorov estará a resistir a estas últimas informações que existem. Eu penso que, de certa maneira, o facto de estas figuras mais novas, volto a dizer aqui há um confronto tecnológico, mas também geracional, virem ao de cima, mostra que de facto há uma segunda linha que pode amanhã vir a assumir funções e a vir a ter um respaldo democrático. Eu não sei se será exatamente Zelensky a afastar apenas os seus potenciais adversários, mas, de certa maneira, Zelensky não deve. Eu lembro-me que Zanussi, que, foi que era o anterior, o antecessor de Siriski, e que foi embaixador para Londres, era uma figura que já estava a aparecer demasiado. E há quem diga que Zelensky tomou a decisão de o afastar, não apenas numa luta interna, também dentro da sua própria Casa Civil, que é uma estrutura muito poderosa na Ucrânia. A Casa Civil de Zelensky é muito poderosa, mas substituiu e deu ali uma volta interna, trazendo para o poder, para o centro da decisão, Budanov, que é também uma figura curiosa e cuja evolução futura temos que estar atentos.
Enfim, vamos ver o que é que acontece, mas Zelensky obviamente não está completamente alheio àquilo que sejam as suas cartas para o futuro. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre aquilo que são, bom, para já apenas os 3 primeiros dias de prestação do novo primeiro-ministro britânico, mas que encheu esses 3 dias com uma série de promessas, digamos assim, avultando entre elas o facto de, em outubro, querer de baixar até zero o IVA da eletricidade. Parece-lhe, embaixador, que Burnian está a começar bem? Já está a fazer diferente. E uma das coisas que ficou muito claro, contrariamente às vezes o que acontece nestas passagens de governo dentro do próprio partido, para além da mudança da face, é que ele quer, digamos, fazer uma mudança relativamente radical face ao passado. Vale a pena lembrar que Keir Starmer é uma figura que, do centro do partido, que procurou, que teve a seu cargo também, em primeiro lugar, a substituição, no fundo, de uma ala mais radical e de um tempo mais radical ligado aos trabalhistas. E, no fundo, ele quer fazer uma espécie de união do partido para poder ganhar as eleições aos conservadores. E assim foi. Ganhou de uma forma extraordinária, com uma vitória, digamos, um pouco por todo o território, só que não aproveitou essa vitória, porque aquilo que Starmer transmitiu à liderança do Partido Trabalhista foi um business as usual. Quer dizer, as coisas não mudaram muito em termos de políticas e, pelo contrário, em relação a alguns elementos que são identitários relativamente à própria matriz histórica do Partido Trabalhista, Stammer não os respeitou, nomeadamente em questões de políticas sociais e com algum impacto. E isso foi degradando a sua imagem. Toda a gente considera que Stammer é um nice guy, para utilizar uma expressão tradicional britânica, anglo-saxónica. Aquilo em que Portugal se poderia chamar um gajo porreiro, era essa imagem que ele tinha, mas pouco decisivo, pouco performativo naquilo que eram as grandes linhas políticas. Este líder, Burnham, Andy Burnham, fez o seu tirocínio, digamos, além de já ter sido ministro no passado, mas fez o seu tirocínio como presidente da Câmara de Manchester, e isso deu-lhe um conjunto de medidas que ali tomou, embora uma coisa seja a política local, outra coisa seja a política nacional, mas trouxeram-lhe alguma popularidade. Não tinha nenhum lugar no Parlamento, pelo que não podia ser eleito deputado, porque não podia ser primeiro-ministro, conseguiu uma vaga da segunda vez que conseguiu encontrar uma forma de ser eleito numa determinada constituency, e é levado ao colo, vamos ser claros, por um partido trabalhista que teme que numas próximas eleições uma liderança de Stammer levasse a um desastre. E, portanto, no fundo é a opinião pública, são as sondagens que levaram Andy Burnham ao poder. Burnham é ligeiramente, apesar de tudo, pelo que se sabe, mais à esquerda do que Stammer, também não era muito difícil. Trouxe algumas personalidades dessa ala esquerda, eu vou buscar aqui os nomes porque não quero enganar. Trouxe Ed Miliband, que já tinha sido líder trabalhista e que tem uma imagem de esquerda para ministros dos negócios estrangeiros. É muito importante esta área no imaginário britânico, que tem que lidar com a Europa, que tem que lidar com os Estados Unidos, que tem guerras mundiais a determinar. Vamos ver que se a experiência de Ed Miliband vem de uma família histórica dentro do Partido Trabalhista, o seu irmão foi ministro dos Negócios Estrangeiros, o seu pai é uma figura, digamos, carismática dentro do imaginário trabalhista, se vai fazer alguma mudança. Depois, fez algumas mudanças, digamos, cirúrgicas, uma delas a Ministra das Finanças, que era uma grande aposta por parte de Keir Starmer. Rachel Reeves saiu o Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, que tinha sido Ministro dos Negócios Estrangeiros e que estava que tinha uma imagem muito ligada a Starmer, portanto, dá a ideia que Burnham quer afastar
o hardcore ligado a Stammer e levar a sua gente, e depois foi buscar, por exemplo, para Ministro da Defesa, é curioso, alguém que se demitiu do governo de Stammer há 15 dias, que era ministro, peço desculpa, ele foi levar para Ministro das Finanças, alguém que se queixou que, sendo Ministro da Defesa, as finanças não lhe davam dinheiro. E, portanto, Burner leva-o para Ministro das Finanças, aquele que era Ministro da Defesa e quem se queixava que não dava dinheiro, o que significa, portanto, que, para efeitos daquilo que é a imagem importante de Stammer no quadro europeu e no quadro, por exemplo, do apoio à Ucrânia, seguramente que esta imagem funciona pela positiva para esse setor. Uh, Depois foi buscar, é curioso, o Streeting. Streeting é lembram-se, um deputado que apareceu a certa altura a desafiar Stammer, a dizer eu quero ser líder do partido, eu demitiu-se do governo de Ministro da Saúde e quis ser Ministro do partido. Ora bem, foi levado agora para a defesa. Portanto, o que significa, portanto, que os ataques a Keir Starmer estão, digamos, aqueles que atacaram Keir Starmer estão a ser beneficiados e estão a ser promovidos. E depois Starmer foi buscar uma figura que era muito popular e que tinha sido demitida, mas não por. Não, Barnum foi buscar uma figura que era muito popular, tinha sido demitida, mas não por decisão de Starmer, por uma atrapalhada em que se envolveu, que é Angela Rayner, que era Ministra da Habitação e que regressa ao governo. Portanto, estamos aqui com um jogo, no fundo, ao que parece, ainda não sabem os sinais todos, de acomodação de tendências com prevalência, digamos, da ala esquerda. Volto à questão inicial, que o António colocou, em termos de o que é que isto significa globalmente. Aparentemente a ideia é um partido mais à esquerda, é um governo mais à esquerda do que Stammer tinha criado. Vamos ver em que é que isso se transmite, por exemplo, na questão da fiscalidade. Que no Reino Unido é absolutamente vital, a questão da fiscalidade, a questão dos impostos, a questão do sentimento de que estamos a tirar dinheiro do bolso. Agora, nós sabemos que esta coisa é como as mantas, não é? Não dá para cobrir tudo. Então, a ver o que é que vai sofrer, tendo em atenção que, por exemplo, na defesa seguramente vai haver mais dinheiro, contrário pelo que o próprio anterior Ministro da Defesa que se queixava de não ter dinheiro vai para Ministro das Finanças. Vamos ver com que áreas de governo é que vão ficar menos cobertas. Vamos ver, vamos assistir a isso. E também há um ponto importante, que é saber em que medida os meios económicos podem ou não reagir a uma política ligeiramente mais à esquerda do que aquela que Stammer tinha e que era relativamente acomodatícia e que os meios económicos viviam bem com ela. Alguns no tempo, o novo primeiro-ministro chegou a dizer que era muito favorável à medida de sobretaxar os mais ricos do Reino Unido. É sempre uma medida que não é muito popular, principalmente para quem tem que a pagar. Parece-lhe que será um dos caminhos que o novo primeiro-ministro vai traçar. Pode ser, quer dizer, e isso naturalmente logo se verá a reação dos mercados e a reação da City, não é? E Exato, não costuma ser nada favorável. costuma ser nada favorável. E o facto de o Ministro dos Estrangeiros, Ed Miliband, ser da ala esquerda do partido e ter uma imagem de historicamente estar a favor desse tipo de medidas, também não contribui para um sossego de quem tem dinheiro no Reino Unido. Vamos ver em que medida é que Burnham faz um equilíbrio porque, curiosamente, a nível local, Burnham parece não ter desagradado muito àquilo que era, digamos, a lógica empresarial. Veremos se a nível nacional consegue acalmá-los. De qualquer maneira, a City atual já não é a velha City que conhecemos até ao Brexit, uma vez que o Brexit que fez com que uma série de empresas e empresários e gestores debandassem para a Alemanha e para a França. Portanto, talvez seja uma boa altura para lançar medidas que vão ter com certeza algumas reticências da parte da City, não é? Sim, o problema também resta saber em que medida é que Burnham vai ou não fazer passos de aproximação à Europa. Não digo reverter o Brexit, mas de certa maneira encontrar novas formas de se dar com a União Europeia
Vale a pena dizer que Stammer já tinha feito isso. Stammer já tinha feito uma aproximação muito interessante à Europa, no sentido de atenuar aquilo que foram os efeitos do Brexit. Isso, António, eu só gostava de, já que estamos com o Reino Unido na mão, de dizer uma coisa relativamente a Gibraltar. As pessoas não se deram muito conta, mas nos últimos dias houve uma acomodação entre o governo espanhol e o governo britânico, ainda de Stammer, no sentido de pôr cobro àquilo que era uma espécie de isolamento de Gibraltar. E Gibraltar é uma implantação britânica junto à Espanha, que a Espanha reclama como sua, da mesma maneira que Marrocos reclama como suas Ceuta e Melilla no território africano. E desde há muitos anos que há uma tensão forte que leva a que, por exemplo, o aeroporto de Gibraltar não possa ser utilizado para quem vem para a Espanha, etc. E houve, digamos, de uma forma relativamente serena, uma acomodação e o fim dessa fronteira, e neste momento há uma facilitação na passagem entre a Espanha e Gibraltar. Eu conheço este assunto com algum detalhe, porque em 1992, durante a presidência portuguesa da União Europeia, eu estava em Londres e Portugal tentou fazer uma negociação entre o Reino Unido e a Espanha, que não teve sucesso, mas não por falta de empenhamento de Portugal. Eh, mas os fundamentais dessa negociação, que não tiveram sucesso em 92, estão agora. O que significa, portanto, que foi possível, digamos, descrispar, quer na Espanha, quer no Reino Unido, as tensões, e foi possível encontrar uma forma de acomodação. O que significa também, mas esta, digamos, estou a puxar a brasa à minha sardinha diplomática, que a diplomacia também joga com o tempo e que algumas questões acabam por ser resolvidas pelo tempo. Esta questão de Gibraltar não está resolvida, isto é, a Espanha continua a querer Gibraltar, o Reino Unido continua a manter, digamos, a decisão de manter-se ali, mas foi possível encontrar fórmulas que tornem, digamos, os conflitos de natureza política e histórica menos penosos para aqueles que querem manter os seus negócios e a sua vida. É engraçado que, alguns no tempo, creio que antes desses anos 90, mas não muito, o bispo auxiliar de Gibraltar era português. De qualquer maneira, eu pergunto-lhe ainda uma outra questão, embaixador. Um dos primeiros, uma das coisas que Burnham fez mal chegou ao gabinete foi ligar para Donald Trump. Isto parece querer indicar que o novo primeiro-ministro é também um daqueles que acredita piamente na relação especial que o Reino Unido pretende ter com os Estados Unidos, sendo que, pelo menos nos últimos anos, não é uma relação recíproca, uma vez que os Estados Unidos parecem estar bastante a marimbar-se para a relação especial. Como é que viu este telefonema tão em cima da hora, mal chegou ao gabinete, embaixador? Absolutamente natural. Uhum. É uma relação, a relação entre os Estados Unidos e temos que perceber a história e de onde é que partem os Estados Unidos, quem são os colónios britânicos contra os quais se faz a guerra de independência americana, aquilo que foi o esforço inglês de se manter vivo ao lado dos Estados Unidos ao longo de todo este tempo. É natural que um primeiro-ministro britânico, chegado ao poder, imediatamente fale com aquele que é o líder, digamos, do país, com o qual o Reino Unido tem uma relação especial. Eu digo a relação especial, as relações especiais são sempre desequilibradas, António. A ideia de que as relações são equilibradas já foram no passado entre a Alemanha e a França, mas nunca foi entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram sempre o dono da bola. Talvez no tempo da senhora Thatcher a sua capacidade de influência junto de Ronald Reagan tinha sido fosse grande, mas depois mais tarde deu-se conta que os Estados Unidos têm, digamos, não digo distância, mas de certa maneira não levam muito a sério a importância do seu aliado europeu, embora ficassem contentes com o facto do Reino Unido ter saído da União Europeia, porque isso enfraquece a União Europeia e isso é bom para os Estados Unidos. Dito isto, eu acho que Bardano fez muitíssimo bem a ligar, como todos os primeiros ministros britânicos no passado o fizeram. Não sei qual é o resultado objetivo a partir do momento em que possa ter algumas medidas mais à esquerda, não sei como é que o Bardano vai ser tratado por Donald Trump. Nós vimos o modo como Donald Trump tratou um homem tão moderado como Keir Starmer, provavelmente alguém mais à esquerda é capaz de ter uns adjetivos mais fortes. Exatamente.
Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre algo que talvez não seja completamente surpreendente, mas mesmo assim é bastante surpreendente, digo eu. O facto de o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ter acabado com a democracia e com as eleições. Pergunto-lhe depois também o que é que lhe parece que isto pode, de que forma é que pode servir de matéria de exportação. Olha, para já eu devo dizer que contesto um bocadinho a ideia de que Ortega acabou com a democracia, porque se aquilo que existe na Nicarágua hoje em dia fosse democracia, vou ali e já venho. Exatamente. Ortega é o herdeiro de uma revolução que mobilizou emocionalmente o mundo nos anos 70. E que mobilizou o mundo porque o movimento sandinista, a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, lutava contra um sinistro ditador. As coisas, quando se fala em ditaduras atuais, temos que nos lembrar das ditaduras anteriores. Quando se fala da ditadura em Cuba, temos que nos lembrar da ditadura anterior e que caiu com Castro. E não é só o atual. E esse movimento foi um movimento que mobilizou muita gente, mobilizou inclusivamente a opinião pública internacional, um pouco contra os Estados Unidos, e dentro dos Estados Unidos houve uma tentativa de financiar aquilo que eram os guerrilheiros conservadores que lutavam contra o movimento sandinista, os contra, os famosos contra, que eram financiados por fundos, aliás, ilegais. Há uma história interessantíssima que até passa por Portugal, com Oliver North, com venda de material ao Irão. Ao Irão, exatamente. É uma história longa, o famoso caso Irão-Contras, dessa altura. E nessa altura os sandinistas ganharam e acabaram por manter-se no poder. Esse poder degradou-se democraticamente, e nós chegamos aos últimos tempos com Daniel Ortega, que está no poder há 15 ou 16 ou 17 anos, hum, a dar sinais neste momento que não está disponível, isto é extraordinário, para fazer eleições para o ano, estavam previstas para o ano, porque tem medo que os seus opositores ganhem. O que é um medo legítimo, eu devo dizer, para quem está no poder, que os seus opositores ganhem. Bom, mas não fazer eleições é capaz de não ser, digamos, uma solução muito aceitável. Dito isto, os Estados Unidos aproveitaram a circunstância, e Marco Rubio já veio a jogo, ele que faz parte de um governo que aceitou muitas eleições em 2020, vale a pena dizê-lo, como ainda hoje se sabe, veio dizer que não aceitará aquilo e que os Estados Unidos reservarão o direito de intervir na sua quinta, digamos, da América Central ou do Sul. E, portanto, no fundo, Ortega está-se a pôr a jeito, vamos ser claros, para uma intervenção americana e para se os americanos não conseguirem fazer isso por eleições, conseguem fazer isso através de financiamento a umas estruturas militares quaisquer que ali intervenham, como o fizeram na Venezuela, como já tinham feito no passado em variedíssimos países, e não quero lembrar o caso do Chile. Dito isto, portanto, há aqui uma volto a dizer, Ortega é um ditador, é alguém que aqui há uns anos houve manifestações públicas em reclamação da democracia, e Ortega fez uma forte repressão que levou a 300 e tal mortos, e portanto é uma ditadura sinistra. Nós não temos é necessariamente de estar de acordo que qualquer país, neste caso os Estados Unidos, tenha uma espécie de direito de acabar com os regimes dentro, por mais sinistros que eles sejam. Não sei onde é que o direito internacional aqui funciona. Dir-se-á, é Mesmo possível. assim, havia de ser uma novidade os Estados Unidos intervirem na América do Sul contra um ditador de direita. Não, mas este é um ditador de esquerda. Digamos, o Ortega é um ditador de esquerda, funciona como um ditador de esquerda hoje em dia, e portanto vai ter quem é que defende Ortega? No passado era defendido pela Venezuela, era defendido por Cuba. Portanto, a Venezuela está como está, Cuba está prestes a estar como vai ficar. E portanto
o que é mais chocante, na minha opinião, é esta ideia de que há um país que tem o direito de definir o destino dos outros, independentemente de ser no bom sentido ou no mau sentido. A questão não é essa. Os Estados existem por si próprios, portanto, é perfeitamente legítimo que se apoie aqueles que dentro do país lutam pela democracia, e esse é um ponto importante. Agora, será que há algum país que tem, digamos, o direito natural de intervir junto dos outros para acabar com o regime, mesmo que o fim desse regime seja uma coisa desejável? Esse é um ponto que é discutível. Mas para quem acha que os americanos podem, digamos, definir o futuro da América, em geral, na lógica da doutrina Monroe, isso está definido. Como podem agora intervir em Cuba, como já intervieram na Venezuela, mas para quem acha isso bem, não vale a pena termos esta discussão. Para quem defende o direito internacional, vale a pena pensar. Claro. O programa fica hoje por aqui. Obrigado, embaixador. Continuem a seguir-nos nas redes sociais do Jornal Económico e no site do próprio jornal. Obrigado e até para a semana.